Fala pessoal, beleza? A gente hoje vai corrigir a prova de Direito Administrativo da Polícia Militar de Alagoas 2018. Eu sou o professor Jardim Gabriel aqui no MEG 4 Concursos e você vai me acompanhar nessas questões. Vamos lá. Na questão número 1, que é a questão 63 da tua prova, vê só, vai aparecer o seguinte: a supremacia do interesse público sobre o particular pode ser verificada por meio tanto das prerrogativas associadas ao regime jurídico administrativo, quanto da inexistência de restrições à atuação da administração pública. O gabarito dessa questão aqui, ó, ele está errado. E por que o gabarito dessa questão está errado? Pelo seguinte: quando ele fala da inexistência de restrições, ó, a respeito da atuação da administração pública. Por que está errado? Porque o artigo 5º, por exemplo, ele vai trazer uma série de restrições, que são os direitos chamados de direitos negativos, que são uma série de restrições a respeito da atuação do Estado na vida do particular. Então, quando a gente diz que o Estado ele não tem nenhum tipo de restrição em relação ao particular, deixou a questão totalmente equivocada, certo? O gabarito da questão 63 está errado. Vê só, pessoal, da questão 63 a gente vai pular aí para a tua prova para a questão 65. Por quê? Porque a questão 64 foi anulada, então a gente não vai trabalhar com ela hoje, a gente vai direto para a questão 65, aqui vai ser a nossa questão número 3. Em respeito ao princípio da publicidade, campanhas de órgãos públicos devem ser realizadas em caráter informativo, educativo ou de orientação social, não podendo nelas constar imagens que possam configurar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da impessoalidade. A questão ela está perfeita, pessoal. Por quê? Porque quando a gente faz uma campanha publicitária, certo? Uma cidade, por exemplo, uma obra, ela não pode vir em nome do mandatário daquela cidade, tem que vir em nome da prefeitura. Eu tenho certeza que na tua cidade aí nunca aconteceu de um prefeito estar divulgando o nome dele numa obra pública, ou quando uma banda vem tocar. Nunca aconteceu de um prefeito tá falando em nome dele em vez de estar falando em nome da prefeitura do teu município. Mas o correto é ser falado em nome da prefeitura, do órgão em si, não do agente, do mandatário daquele local. Esse conceito está perfeito. Então a questão 3, questão correta, sem sombra de dúvidas. Vamos lá para a questão 4. A autoexecutoriedade, atributo do poder de polícia, confere à administração pública a execução de suas decisões por meios próprios, desde que autorizada por lei ou que seja verificada hipótese de medida urgente, sem a necessidade de consulta prévia ao Poder Judiciário. Esse é o atributo da autoexecutoriedade, certo? Lembrar dos 4 atributos dos atos administrativos. Quais são esses atributos? É a famosa PAT, né? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, certo? E imperatividade. Agora tu vai lembrar de que nem todo ato administrativo é autoexecutório. Por exemplo, a pena de multa é o que mais aparece na tua prova. A multa não é autoexecutória, pessoal. Quando eu aplico uma pena de multa, se aquele indivíduo não me paga, eu vou ter que recorrer contra ele por via judicial. Eu não posso simplesmente ir lá e tomar o dinheiro dele à força, certo? Então, nem todo ato administrativo é autoexecutório. Porém, nesse caso aqui, o conceito está perfeito, certo? Ele não disse que atribuiu a todos, portanto, questão de número 4, mais uma questão correta. Vamos lá para a questão número 5. Os contratos entre a administração pública e terceiros devem ser precedidos de licitação, ressalvadas algumas circunstâncias previstas em lei, como é o caso da contratação de profissional do setor artístico consagrado pela opinião pública. Hipótese de dispensa de licitação, questão mais do que manjada, certo? Em concurso público. Questão mais do que mandada, as hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação. Quando eu falo de inexigibilidade de licitação, tu tem que pensar em quê? Em inviabilidade de competição. É quando eu tenho alguma coisa que é muito superior a outra. A competição ela fica inviável.
certo? Só são 3 hipóteses que estão previstas lá na Lei 8.666 que tu pode decorar para a tua prova. Quais são elas? Contratação de profissional do setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela população. Qual é a outra? Eu tenho profissional de notória especialização e eu tenho o quê? Quando eu tenho um fornecedor exclusivo. São as 3 hipóteses de inexigibilidade de licitação. Então, se não apareceu nenhuma dessas 3 hipóteses na tua prova, tu já sabe que é uma hipótese de dispensa de licitação, é uma grande probabilidade de ser dispensa. Então, tu decorando essas 3, tu não precisa estar tão preocupado com a dispensa de licitação, que tem um rol bem maior. Então, vai com essas 3 para a tua prova. Essa questão apareceu na prova da PM de Alagoas 2017 e se repetiu em 2018. Então, tem uma grande probabilidade dessa questão aparecer de novo na nossa prova da PM de Alagoas 2021. Então, fica ligado nessa questão e se aparecer, tu está proibido de errar essa questão. Vamos lá para a questão 6. Julgue o próximo item a respeito da administração pública direta e indireta. Vê só, essa questão está lá na nossa mega dica que a gente lançou semana passada. Desconcentração e descentralização administrativa é outro tema batido, questão que tu não pode perder na tua prova de jeito nenhum. Vê só o que essa questão está dizendo. Caracterizada por ser uma medida de distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, a descentralização desafoga o volume de trabalho compreendido em um mesmo setor, já que se dispersam internamente as atribuições acumuladas ao serem distribuídas competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Questão mais do que fácil. Se tu assistiu a mega dica de semana passada, tu acertou facinho essa questão. Vê só, a questão está falando de descentralização. Tu vai focar nesse ezinho de ente. Se ela cria um ente, não vai estar dentro da mesma pessoa jurídica. Vai estar numa pessoa jurídica distinta, pessoal. Então a questão totalmente errada, questãozinha fácil. É uma questãozinha de tu botar um ponto a mais na tua nota e um degrau a mais aí na escada da tua aprovação para a prova da PM Alagoas, certo? Se tu não viu a mega dica de semana passada, dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que quando tu vê, tu não erra mais essa questão. Nesse caso, ela está dando um exemplo de desconcentração e não de descentralização, pessoal. Tá certo? Vamos lá. Questão número 7. Bens públicos. Outra matéria para lá de tranquila. Questão conceitual. Tu só tem que saber o conceito da coisa. Não está pedindo nenhum conhecimento aprofundado. Então, extremamente simples e que tu pode... É uma questão que tu tem que garantir um ponto certo na tua prova. Vê só. Os edifícios utilizados como estabelecimentos da administração pública, incluindo as autarquias, são classificados como bens de uso especial. Perfeito. Vê só, eu tenho 3 tipos de bens. Eu tenho o bem de uso comum do povo. Quais são esses? Praças, praias. São aqueles bens que são de todo mundo, sem destinatário específico. Já os bens especiais, de uso especial, eles são aqueles que a administração pública utiliza para realizar a própria atividade da administração pública. Por exemplo, das autarquias, os bens, por exemplo, da própria administração direta, é a escola que tem aí perto da tua cidade, é um hospital. São bens de uso especial. Por quê? Porque eles têm um destinatário específico, certo? E eu tenho também os bens dominicais. A respeito dos bens dominicais, tu vai lembrar do seguinte: o bem dominical, ele é o único que pode ser alienado pela administração pública. Os outros 2 não podem ser alienados, eles são inalienáveis e imprescritíveis, certo? Agora, o bem dominical, ele é alienável, mas na prova não falou do bem dominical, está perguntando aqui apenas o conceito de bem de uso especial. Bem de uso especial, como a gente já viu, é aquele bem utilizado para a administração pública para determinada finalidade específica de exercer a atividade pública, certo? Então vamos lá para a próxima questão da gente. Questãozinha número 8. O controle externo e a fiscalização dos atos de administração direta são de competência exclusiva do Tribunal de Contas da União. Questão errada. Por quê? Vê só, competência exclusiva do Tribunal de Contas da União. Essa competência aqui, ó, ela é exercida pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Então não é exclusiva do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque essa competência ela é primordial do Congresso Nacional. O Tribunal de Contas da União, ele vai estar
colaborando com o Congresso Nacional para fazer essa fiscalização. Outra coisa, o Tribunal de Contas da União, embora receba o nome de tribunal, ele não está adstrito ao Poder Judiciário, certo? Não pense no Tribunal de Contas da União como sendo um órgão do Judiciário, ele está fazendo parte do Poder Legislativo, certo? Ele auxilia o Congresso Nacional na hora de fiscalizar a atuação da administração pública. Vamos lá para a próxima questão. Responsabilidade civil do Estado. Outra questãozinha certa na tua prova e que tu não pode perder, porque é uma questão fácil. Vamos lá. Em situações de danos causados a terceiros, a responsabilidade recai sobre as pessoas jurídicas de direito público, havendo ainda a possibilidade de direito de regresso contra o agente responsável nas hipóteses de dolo ou culpa. Responsabilidade que não recai sobre pessoas jurídicas de direito privado prestadora de serviço público. Vê só, quando a gente está falando aqui da responsabilidade civil do Estado, tu vai lembrar de quê? Que essa responsabilidade ela é objetiva. Para quem? Para a administração direta. Quem é a administração direta? União, Estado, DF e municípios. E essa responsabilidade é objetiva para quem também? Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas. No caso dessas duas últimas, apenas aquelas que vão prestar serviços públicos. As empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram uma atividade econômica, essas vão ter a responsabilidade idêntica a uma empresa privada. Qual é essa responsabilidade? É uma responsabilidade subjetiva, certo? Então, nesse caso, a questão perguntou a gente a respeito de uma pessoa jurídica prestadora de serviço público. Tem a mesma responsabilidade, certo? Das pessoas jurídicas de direito público. Então, nesse caso, responsabilidade também é objetiva. Por isso, questão errada, certo? Questão número 9, errada. Vamos lá para a última questão da nossa prova da PM de Alagoas. Pode a administração pública anular os atos administrativos caso eles estejam marcados por vício, ou ainda revogá-los conforme juízo de oportunidade e conveniência. Questão sobre atos administrativos, outra questão para tu marcar um ponto na tua prova, fácil demais. Vê só, quando eu tenho um vício no ato administrativo, o vício lê-se ilegalidade. Quando eu tenho ilegalidade nesse ato, a minha obrigação é de anular esse ato administrativo, certo? Desde que ele não possa ser convalidado, mas isso é assunto para outra aula. E eu tenho também a revogação, e revogação, eu só faço revogação nos casos de juízo de oportunidade e conveniência. Eu tenho um ato totalmente legal, porém ele deixou de ser oportuno para a administração pública. Nesse momento, a administração pública pode revogar esse ato, certo? Outra coisa que a gente tem que pegar, a anulação pode ser feita tanto pelo próprio poder que está expedindo o ato, poder executivo, como também pode estar sendo feita pelo Poder Judiciário, mediante provocação, certo? Já a revogação de um ato administrativo só pode ser feita pelo aquele que fez o ato. É só a própria administração que pode revogar o ato. Não se entra na justiça para revogação de ato administrativo. Beleza? Então, lembrar que no caso de ilegalidade, tanto a administração quanto o Poder Judiciário, se provocado, podem anular esse ato. Já no caso de revogação, somente aquele que expediu o ato, que pode ver se aquele ato deixou de ser oportuno e conveniente e, portanto, revogá-lo, certo? Essas foram as questões da gente de direito administrativo da tua prova da Polícia Militar de Alagoas de 2018, certo? Nível da prova tranquilo, dá pra gente acertar quase tudo aí, no máximo uma questão errada, certo? Mas para a tua prova tu vai tentar fazer todas essas questões de forma correta, porque são questões bem fáceis, conceituais. Então fica de olho nas próximas aulas aqui da gente, que a gente vai estar lançando o curso da da Polícia Militar de Alagoas de Direito Administrativo. A gente vai estar ensinando no passo a passo para que tu chegue na tua prova e não tenha dificuldade nenhuma em resolver esse tipo de questão, certo? Então vamos lá, tamo junto. O objetivo é a sua aprovação. Valeu, força aí. E você nunca é derrotado quando você perde. Você é derrotado quando você desiste. Então nunca desista, se mantenha firme e vamos embora rumo à aprovação. Valeu!
Sou Jardim Gabriel, aqui do Mega em 4 Concursos, e você vai me acompanhar nessas questões. Vamos lá. Você nunca é derrotar.